Pegue a palavra de Deus, abra comigo em Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 4. Vamos andar nos passos de Abraão, o nosso pai na fé. Vamos ver o passo a passo, não é? Porque você está disposto. O que significa promessa? É ato de alguém prometer alguma coisa, certo? Ou ele fazer alguma coisa. Então isso é uma promessa, ele se obrigar a fazer alguma coisa. Ele promete, olha, eu vou fazer isso na sua vida. Então isso é uma promessa. E toda promessa que Deus faz a uma pessoa é sempre em tempo determinado. Preste atenção, é em tempo determinado, mas não é revelado. Porque senão é muito fácil. Olha, eu vou fazer algo na tua vida nesse dia. A volta de Cristo não é uma promessa, mas não é revelado o dia que ele vai voltar. Então, a promessa é um tempo determinado, mas não é o dia revelado. Deus prometeu muitas coisas a Abraão, nós vamos ver aqui, mas não revelou o tempo a qual ia se revelar essa promessa, ou as promessas. Então promessa é o ato de alguém obrigar-se a fazer ou dar alguma coisa. Deus te prometeu alguma coisa? Ele te prometeu a fazer ou a te dar algo? Ele me prometeu. Ele me prometeu ou dar ou fazer algo na minha vida. Mas nós temos que esperar o tempo determinado, sem saber o tempo, a data, o dia, a hora, porque é a promessa de Deus. Olha o que ele vai falar aqui em Gênesis 12, versículo de número 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã, ou Harã. Quantos anos ele tinha? 75 anos. 75 anos. Eu quero que você guarde bem essa idade, porque já é uma idade já avançada, não é? 75 anos. É uma idade avançada. Para eles naquela época não era. Porque a saúde para eles naquela época era uma outra coisa. Hoje, né, devido a tantas coisas que nós passamos, o trabalho, o dia a dia, a vida, o alimento, tudo desgasta o ser humano. Mas ele tinha 75 anos quando Deus falou com ele, quando ele ouviu a voz de Deus. Amém? Feche os seus olhos, por favor, porque hoje a palavra do Senhor vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza que aquilo que Abrão fez, nós também vamos fazer, porque a voz do Senhor vai falar contigo hoje. Pai querido e Pai amado, eu te peço que a sua palavra fala conosco hoje, Senhor. Que não seja a voz falha, a voz humana a falar em cada coração, mas o teu Espírito, Senhor, conforme a sua palavra foi já revelada, que
que ela, meu Deus, como mensagem alcança o nosso coração, um coração contrito, um coração que está ali preparado para receber a sua palavra, para receber a semente, para ouvir a tua voz. Assim, meu Deus, como o Senhor falou com Abrão, fala conosco hoje, nesta noite, nos dá a sua direção. Meu Deus, como já começamos a pregar, que Abrão recebeu promessas, nós queremos, meu Deus, também que as promessas que o Senhor fez se cumpra em nossas vidas. Assim, meu Deus, eu oro, assim eu te peço, que a sua palavra poderosa frutifica e cresça frutos em nossa vida, em nome de Jesus. Remove, meu Deus, todo o cansaço espiritual, remove da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que impede e atrapalha da sua palavra frutificar. Guarda, Senhor, o nosso coração e a nossa mente nesta hora, em nome de Jesus. Assim seja feito. Diga amém, diga graças a Deus. Pode tomar teu assento, por favor. Então a gente já sabe o que é uma promessa, ok? Sabendo o que é uma promessa, antes da minha e da sua promessa se cumprir, olha só, hein? Antes da minha e da sua promessa se cumprir, a gente precisa observar algumas coisas que o Senhor falou para Abrão e as atitudes que ele tomou. Porque não é fácil, amados, a gente esperar uma promessa ou as promessas de Deus. Não é fácil, porque, amados, eu creio que é uma das doenças do século 21, além da depressão, a ansiedade ataca a todo momento. Meu irmão, a ansiedade é terrível, ainda mais quando Deus mesmo fala conosco, algo que Ele vai nos dar ou que Ele vai fazer, a gente fica desesperado, não é? A gente já fica com o coração acelerado. Já aconteceu isso com você? Um exemplo, a gente recebeu uma promessa, pode ser até por uma pessoa. Olha, na quinta-feira eu vou estar em tal lugar para entregar uma bênção para você. Aí você já fica com o coração acelerado, e ele vai acelerando mais ainda quando vai chegando o dia, porque você fica na expectativa. A primeira coisa que Deus vai fazer, quando Ele olhar para aquele homem chamado Abrão, o que Deus vai fazer primeiro é falar com ele. Entendeu? Deus vai falar com Abrão. E é claro, Deus vai fazer uma enxurrada de promessas a ele. Mas antes da promessa, Deus vai pedir que ele faça algo. E é assim conosco. Antes da promessa, Deus ele fala primeiro, para ele revelar os propósitos dele. Porque Deus não faz as coisas de qualquer jeito, conforme a gente faz às vezes, sabia? Tem coisas que a gente faz sem pedir direção a Deus. Tem coisas que a gente faz sem ser no âmbito espiritual, que a gente acaba se antecipando e acaba fazendo, desculpa a expressão, fazendo besteira. Não é? Hoje mesmo eu fui trocar a resistência do chuveiro. Uma coisa tão fácil, né, Fernando? Uma coisa tão fácil, que eu já fiz antes e que não deu nenhum problema. Aí eu fui trocar hoje a resistência do chuveiro. E como que tem que fazer? Você tem que ir lá no disjuntor, desligar. Aí você tem que ir lá em cima no chuveiro, colocar no frio,
colocar tudo no frio. Aí você tem que tirar toda a água que está no copo, né, que está dentro da cabeça do chuveiro. Aí eu fiz tudo isso, troquei a resistência, né? Troquei a resistência, só que na hora de concretizar, a ansiedade bateu ali de tal maneira, sendo este detalhe: primeiro, ligar o chuveiro no frio, deixar cair a água primeiro. Por quê? Porque eu não tirei toda a água do copo, da cabeça do chuveiro. Eu tirei toda a água. Como que eu quero que já caia água quente? Aí eu fui lá, coloquei no quente e liguei. Misericórdia. A Rita falou: que cheiro é esse, meu Deus? E olha que uma resistência não é barato não, é caro. Ainda mais quando você compra numa lojinha perto da sua casa, tudo é mais caro. Perto de casa tudo é mais caro. Quando eu vi aquela luz acendendo dentro do chuveiro, aí eu me lembrei, aí eu desliguei rápido, porque estava aquecendo sem água. Aí eu falei: Jesus, perdi R$ 28. Mas como nós somos dizimista e ofertante, Deus não permite. Mas Deus teve misericórdia. Que isso, pastor? Está espiritualizando? Eu vou falar que Deus teve misericórdia. Aí eu desliguei rápido, me lembrei que eu falei isso com a Rita, não foi? Que tinha que ter deixado a água cair primeiro, fria, desligava, aí ia lá no disjuntor, ligava, depois colocava no morno. Aí eu desliguei rápido, abri, olhei aquele cheiro de queimado. Aí eu olhei e falei: ainda bem que não estourou a resistência. Aí eu limpei tudo, coloquei de novo, aí fiz tudo certinho. Graças a Deus, deu para aproveitar. Então, antes de Deus realizar algo em nossas vidas, Ele vai falar conosco, Ele vai dar as orientações para que a gente venha a trilhar um caminho até a bênção se cumprir, até a promessa se cumprir. E não foi diferente com este homem Abrão, a qual nós lemos que tinha 75 anos. A gente sabe que a promessa, ou as promessas que Deus fez para ele, irá se cumprir, porque a gente conhece a história. Mas ele vai receber a promessa quando ele chegar aos 100 anos de idade. Está vendo? Às vezes eu quero uma coisa para amanhã, se Deus vai me dar daqui a 25 anos. Deus me deu essa palavra ontem, confortou meu coração. É lindo quando a gente olha aqui no versículo 1, 2 e 3. Mas quando chega no 4, aí Deus fez assim: coloca o dedo aqui. Olha só, Jaime, Deus falou assim: coloca o dedo aqui. Aí eu olhei, e Abrão tinha 75 anos. Falei: mas peraí, quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos. 25 anos se passaram até a promessa se cumprir. Se ele faz isso comigo hoje, eu não aguento, meu. Jaime, 25 anos, meu. Rapaz, 25 anos é muita coisa. E a gente quer às vezes as coisas para agora, amanhã. Guardem bem isso: ao tempo determinado, a minha e a sua promessa chegará. Ao tempo determinado de Deus. Mas vamos ver o que Abrão teve que fazer até a promessa se cumprir. Muita coisa Deus pediu a ele, assim como pede para mim e para você. A primeira coisa que Deus pediu a Abrão, a primeira coisa foi renúncia. Ele tinha que renunciar a algo, ele tinha que renunciar a alguma coisa, ou algumas coisas.
a primeira coisa que ele tinha que renunciar, olha só, hein? Ele tinha que renunciar a tudo aquilo que ele tinha, sabia? Ou Deus pede para renunciar tudo que a gente tem, ou Deus pede para renunciar até pai, mãe, família, sabia? Ou aquilo que nós mais amamos. Quem aqui não ama a família? Eu amo minha família. E às vezes Deus pede até para a gente renunciar. Ó, se vocês não querem andar no caminho do Senhor, olha, eu sinto muito, mas eu preciso andar. A gente não pode parar, fazer a vontade da família, porque eles não querem fazer a vontade de Deus. Eu não posso parar a minha vida, eu tenho que continuar. O que Deus pediu para que Abraão fizesse? Sai do meio da sua parentela. Isso é renunciar ou não é? Isso é renunciar à família. Eu quero que você veja comigo o que está escrito lá em Lucas 14, versículo 33. Aqui quem vai falar é o próprio Jesus Cristo. E ele vai falar que o preço da pessoa que verdadeiramente quer ser um discípulo, ele diz assim: qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então Deus primeiramente, Ele vai pedir para que você renuncie a tudo, ou renuncie a tudo aquilo que você gosta ou que você ama. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 29, Mateus 19, versículo 29, Jesus ainda continua falando: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Herdará a vida eterna. Então ele falou várias coisas aqui, além de terras, pai, mãe, filhos, filhas, tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Pastor, mas esses 2 capítulos que o senhor leu é no Novo Testamento. Aqui a pessoa ia se tornar discípulo de Jesus. Jesus ainda não tinha se manifestado no Novo Testamento, mas Deus, Ele tinha que chamar alguém para dar início a um grande propósito. E este grande propósito que Deus deu início foi através da vida de Abrão. Este homem comum, assim como nós hoje, Deus chamou Abrão e lhe fez promessas. Só que Deus vai falar assim para ele primeiro: Abrão, ele vai ouvir a voz de Deus. Sai do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Sai do seio da família. Deus ali já está vendo que haverá empecilhos por causa da família dele, porque era uma família idólatra. Você está entendendo? Quantas perseguições a gente sofre por causa de uma pessoa que não professa a mesma fé que a nossa, ainda mais dentro da nossa família, e é uma briga danada. Olha, antigamente era por causa de religião, hoje até política entra no meio, não é? Hoje é política, hoje é futebol, hoje é religião, misturou tudo. Mas a religião é causa às vezes de discórdia dentro de um lar. E Deus não queria que nada atrapalhasse as promessas que Ele fez a Abraão. Está entendendo? Nem que ele tivesse que sacrificar
a presença dele ali na casa do seu pai. E olha que Deus fala com Abraão, e ele acaba levando o pai, acaba levando o sobrinho, acaba levando todo mundo com ele. Mas não foi isso que Deus falou com ele, não é? Eu quero que você vá comigo lá em Gênesis, capítulo de número 12. Volta comigo lá. Aí a gente vai começar aqui a analisar o que Deus pediu para que Abraão fizesse, para que as promessas de Deus se cumprissem na vida dele. E a gente tem que seguir esse passo a passo, entendeu? Mesmo que seja com muita dificuldade. E é ou não é, amados? Porque para a gente receber as promessas de Deus na nossa vida, a gente tem que fazer muita coisa. Não é assim de mão beijada, Deus nos prometeu, eu vou sentar aqui, aí ele vai enviar dos céus as promessas dele. Não, há um preço. E esse preço que nós temos que pagar, o primeiro dele é a renúncia. Veja comigo no versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. O que ele está pedindo para Abrão fazer? Renunciar. Renunciar à família, à casa do teu pai, o abrigo do pai, para viver de fé, puramente de fé. E renunciar o seio da família é um grande preço a pagar. Aí ele fala a renúncia. A primeira coisa é renúncia, entendeu? Porque ouvir a voz de Deus, qualquer um pode ouvir, sabia? Qualquer um pode ouvir. Você está entendendo? Ouvir a voz de Deus, Deus fala a todo momento, e Ele fala a todos. Qual é a vontade de Deus para a humanidade? Que eles venham ouvir o quê? O Evangelho. Todos recebem a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Todos ouvem a voz de Deus. Mas renunciar é para poucos. Renunciar é para poucos. Muitos ouvem a voz de Deus, mas renunciar é pouco. Poucos renunciam. A segunda coisa que ainda está dentro desse versículo, que Deus pede para Abrão, é o seguinte: obediência. Olha o que Deus está falando conosco nesta noite: renúncia e obediência. Por quê? Depois que ele fala: olha, Abrão, sai do meio da tua parentela e da casa do teu pai, agora eu quero que você vai para uma terra que eu te mostrarei. Presta atenção, amados, que eu procurei aqui até esse detalhe, que é o seguinte, que diz aqui no versículo 1, na parte B: para a terra que eu te mostrarei. Deus não está falando assim, para uma terra que eu te mostrarei. Não era qualquer uma terra, não. Era para a terra. Você está entendendo? Deus não estava separando para Abrão qualquer terra, mas Ele estava separando para Abrão a melhor terra. Tanto que você lê na Bíblia assim: a terra que mana leite e mel. É a terra onde vai cultivar e essa terra vai dar. É aonde que ele vai ter o mantimento dele, o suprimento, aonde ele vai cuidar do povo dele, nessa terra frutífera. Para a terra, não é para uma. Às vezes a gente ouve o pregador falar assim: ele foi para uma terra que eu te mostrarei. Eu sirvo a um Deus. Eu sirvo a Deus, que é o único, que é o Todo-Poderoso.
que é o El Shaddai, para a terra que eu te mostrarei. Meu irmão, Deus já estava falando o destino para ele, a terra que mana leite e mel. Você já reparou que quando você pega um táxi, quando você entra, o que o motorista fala? Vai para onde? Para onde você vai? Aí é você que vai dar o destino. Eu vou lá para a Penha. Aí ele programa o caminho. Quando você entra no ônibus, o motorista fala alguma coisa para você? É claro que quando você pega o ônibus, você já sabe o destino do ônibus. É ou não é? Você entra lá, Caxias. Você já sabe qual é o destino. Você não pergunta para onde vai. O motorista não pergunta para você, vai para onde? Você já sabe o destino. Quando Deus faz uma promessa para nós, Ele já sabe o destino. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe todo o trajeto do que vai acontecer. Mas a gente fica naquela palavra, insegurança. Mesmo que seja um caminho que dói às vezes, que a gente passa por algumas lutas, a gente passa por algumas dificuldades, a gente acaba ficando o quê? Inseguro. Peraí, será se esse é o caminho mesmo? Mas quando Deus abre a boca dele para prometer algo, pode ter certeza. É igual falava o meu avô, é batata. Ele botava a mão assim na orelha e falava assim, é batata, é batata. Quando ele falava isso, a coisa ia acontecer direitinho. Quando Deus, amados, abre a sua boca, é uma boca infalível, que fala e acontece, do jeito que Ele fala. Continuando aqui, nós vamos ver que Ele pediu, além de renúncia, obediência. Eu quero que você vá para uma terra que eu te mostrarei. Quem era a bússola de Abrão? Deus. A terra que eu te mostrarei. Quando a pessoa pega uma bússola, e coloca, a bússola mostra o quê? A direção. Tá para tal lugar, tá para norte, tá para sul, tá para o leste, oeste. Então, a bússola de Abrão é Deus. Ele, além de pedir que ele renuncie e que ele obedeça, agora Deus abre também a sua boca para falar as promessas. No versículo de número 2, ele fala assim: e far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Reparou aqui que tem 7 promessas? Se você contar direitinho, tem 7 promessas. Poxa, queria eu hoje receber 7 promessas do Senhor. O número 7 não está à toa, porque 7 é perfeição. 7 promessas perfeitas, que vai se cumprir na vida dele. Meu irmão, se Deus falou aqui para Abrão, para esse homem, que era filho de um homem idólatra, e Deus cumpriu todas as suas promessas, como as promessas dele não vai se cumprir na nossa vida? Cabe nós observarmos isso, que o obedecer é melhor do que sacrificar. Então Deus mandou ele sair para ir para uma terra, e lhe fez promessas, ele tem que obedecer. Lá em 1 Samuel,
Lá em 1 Samuel 15, versículo 22, parte B, diz que eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Lá em Atos 5, 29, diz: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Importa obedecer a Deus. Aí fica as pessoas falando assim: não vai dar nada certo, vai dar tudo errado. E essas pessoas que falam isso, aí quando você olha, está lá dentro da igreja. É a pessoa que professa às vezes a mesma fé que a sua. É a pessoa que se diz cristão, mas que está falando contra as coisas que Deus prometeu na sua vida. Mas que negócio é esse? Se o irmão que teria que estar ali te incentivando, te animando, te encorajando, mas não, está falando lá: olha, vai dar tudo errado, tomara que aquela igreja feche, tomara que não dê certo, olha, tomara que mendiga o pão, olha, tomara que bate aqui de novo para se humilhar. Você está entendendo? As pessoas que deviam ali te incentivar, mas é que te empurra para trás. Por isso que não põe em dúvida a palavra de Deus. Você pode até duvidar da palavra do homem, mas a palavra de Deus, de maneira nenhuma. Então, para as críticas, existem críticas construtivas, mas aquela que te joga no chão, meu irmão, tampa o seu ouvido, porque não foi isso que Deus falou no seu coração, não. Abre comigo aí, Hebreus 11, versículo de número 8. Hebreus 11, versículo de número 8. Veja o que está escrito aí. Está escrito assim: pela fé, Abraão sendo chamado, o que ele fez? Obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Mas o que ele fez? Ele acreditou, pela fé, amado. Você, pela fé, acredita e crê nas palavras de um Deus que você não vê, mas que você sente Ele no teu coração. Sente ou não sente? Eu não consigo ver Deus fisicamente, mas eu consigo sentir Ele no meu coração, no meu ser, na minha alma, no meu interior, através do seu Espírito. Ele consegue tocar no meu coração e no seu coração, porque é o altar natural dele aqui na terra. Aí, a gente já ouviu falar aí, alguns aí, que o altar natural de Deus é o Monte Sinai. O altar natural de Deus aqui, e não só natural, o altar natural e espiritual de Deus aqui na terra, é o nosso coração. É aonde nós levantamos Deus para adorarmos dentro dele. Aonde que Deus tem que estar? No nosso coração. Nós temos que fazer o que com o nosso coração com relação a Deus? Adorar Ele de todo o nosso coração. É o altar natural e o altar espiritual para adorar a Deus. É isso que nós temos que fazer. Deus está preparando o coração de Abraão para o cumprimento de todas essas promessas que o Senhor fez. Além dele ouvir a voz de Deus, e Deus pedir que ele renuncie à casa do seu pai, à sua família, e Deus, além de pedir isso, vai falar: obedeça a minha voz. Deus também vai falar para ele: olha, Abraão, eu quero que você anda em minha presença,
e ser tu perfeito. Deus não está falando assim: Abraão, esteja na minha presença. Conforme eu falei, ouvir a voz de Deus, todo mundo ouve. Renunciar e obedecer que é outra coisa. Agora, estar também na presença de Deus, todo mundo está. Até o ímpio está na presença de Deus, na presença dele. Mas andar em sua presença é diferente. Quando você abre a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo de número 5, quem andava com Deus? Andava com Deus Enoque. No capítulo 6 de Gênesis, quem andava com Deus? Noé. O que Deus vai falar agora para Abraão? Anda em minha presença. Eu não quero que você esteja somente na minha presença. Estar na presença de Deus, todo mundo está. Toda a humanidade está diante da presença de Deus. Agora, andar renunciando e obedecendo, é diferente. Abraão, eu quero que você anda. Eu vou trocar o seu nome, vou renovar a minha aliança contigo. Olha só, e eu quero que você ande em minha presença. Então a terceira coisa que Deus pede a ele é que ele ande na presença do Senhor. Está entendendo? Se Deus está olhando e vendo que a pessoa, renuncia às coisas, renuncia tudo que tem, renuncia tudo que ama, obedece a sua voz e anda na presença dele, meu irmão, você está no caminho certo para você receber a sua promessa. Sabia? Agora, eu não vou falar aqui, basta você entregar aqui o melhor dinheiro, basta você se sacrificar ali no monte que você vai receber tua promessa. Às vezes não é isso que Deus quer. Mas Deus quer o quê? Que você siga as orientações dele e não a dos homens. Tem tanta gente aí pagando sacrifício para o homem, ouvindo a voz do homem e não está recebendo as promessas de Deus. Por quê? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Ouvindo a voz do homem, mas não está ouvindo a voz de Deus, sabia? Pastor, estou aqui há 15 anos nessa igreja, nada acontece comigo, porque está ouvindo a voz do homem. Porque quando ouvir verdadeiramente a voz de Deus e pôr em prática, as coisas vão começar a mudar. Nós não lemos lá em Hebreus, capítulo de número 11, o que Abraão fez? Ele, quando foi chamado, ele obedeceu a voz de Deus. O Senhor está falando renúncia, obediência, andar na presença dele. Veja comigo, volta lá em Gênesis capítulo de número 17, Gênesis 17, versículo de número 1, está escrito: sendo pois Abrão da idade de 99 anos, olha só, quando a gente leu lá em Gênesis 12, 4, quantos anos ele tinha? 75 anos. Quantos anos ele tem agora? 99. E Deus vai renovar a aliança com ele e vai falar assim: continua andando em minha presença, porque não acabou não. Aí devia estar desgastado já, né? Quando que o filho da promessa vai chegar, Deus? Aí Deus fala: olha, continua na minha presença, andando em minha presença. Olha só,
Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê tu perfeito. Não é estar na presença de Deus, não é estar na igreja, mas é andar na presença de Deus, é estar andando na presença de Deus, entendeu? Porque quando nós andamos na presença de Deus, nós estamos caminhando pela fé, nós estamos praticando a fé. Você quer provas de que, além de Abraão, olha só, hein? E além de Isaac, andava na presença do Senhor, Jacó, quando ele vai abençoar José, né, quando Jacó ali está na velhice, e vai abençoar os seus filhos, Jacó vai falar assim para José: olha, o meu bisavô, o meu avô, ele andava na presença de Deus. Quer dizer, quando o seu bisavô, o seu avô ia além de mim, nós andávamos na sua presença. Vai deixar bem claro, olha, é como se ele estivesse passando para José: olha, é isso que você tem que continuar fazendo, porque as promessas Deus vai te fazer, mas você continua andando na presença dele. O melhor de tudo, amado, é a gente andar na presença de Deus. Por quê? Porque nós vamos provar experiências. Você está entendendo? Isso é sinal de coisas novas. Você está em movimento, você não está parado, entendeu? Não é monumento, é movimento. O Espírito Santo, ele vai se mover numa coisa parada? Não. Mas naquilo que está o quê? Em movimento. Para a gente pregar o Evangelho a toda criatura aí, a gente precisa estar em movimento. E não estagnado, estático, parado, conforme eu tenho falado, né? Pregar dentro da igreja é fácil, gente, não é? Agora ir lá fora, ir lá abraçar, beijar, buscar mesmo, resgatar, isso está ficando difícil dentro da igreja. A igreja está esquecendo do ide, mas só está proferindo o vinde. Mas Jesus falou bem claro, ó, a igreja precisa ir, sair. O que Deus está fazendo para Abraão é o seguinte, ó, vai, porque eu sou contigo. Por onde quer que andares, eu serei contigo. Não adianta. Se você passar pelo fogo, eu vou estar ali. Se você passar pelas águas, eu vou estar ali. Elas não se submergirão sobre a tua vida. Você não será submergido nas águas. Se você passar por prova, eu vou estar contigo ali. Agora, anda em minha presença. Por mais que o barco passe por tempestades, mas anda em minha presença. Quando Jacó vai abençoar José, ele vai falar isso. Veja comigo, vai lá no capítulo de número 48 de Gênesis, versículo de número 15, está escrito assim, Gênesis 48, 15: e abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Até este dia. Então ele está falando, olha, Abraão, Isaque, os meus pais andaram na presença do Senhor. Está vendo, José, como vale a pena andar na presença do Senhor?
Andar na presença do Senhor é desfrutar das maravilhas do Senhor. Você já ouviu falar de Ezequias, aquele que adoeceu e o profeta falou: olha, arruma a tua casa porque você vai morrer. A primeira coisa que Ezequias fez depois que o profeta saiu foi orar ao Senhor. Porque quem anda na presença do Senhor, mesmo vendo as coisas totalmente ao contrário, consegue orar ao Senhor. Sabia? Porque quem não anda na presença do Senhor, quando vem logo a prova, a dificuldade, o inimigo, a oposição, a primeira coisa a fazer é recuar, é desanimar, é parar. Mas quem anda na presença do Senhor, a primeira coisa que faz é orar ao Senhor. Ezequias vai orar ao Senhor, e ele vai falar: Senhor, mas eu ando na tua presença, e ando de uma maneira diferente, em integridade, em fidelidade. Aí Deus vai falar assim: ó, eu ouvi a sua oração. Olha como que o que Deus falou com ele foi profundo, amado. Deus falou assim: profeta, eu ouvi a oração desse homem, eu vou curar ele, eu vou restaurar ele. Veja só comigo, olha o poder da oração quando uma pessoa anda na presença dele. Você sabe o que se chama isso? É você ter crédito com Deus. Sabia? É você ter crédito, é você falar uma coisa e Deus não ter como contestar, falar: ah, mas você não anda na minha presença. Não, olha o que Deus vai falar para o profeta, e o profeta vai voltar lá para trazer a bênção do Senhor. Olha só, veja comigo, segunda Reis, segundo Reis, capítulo 20, versículo de número 1. Eu vou ler o primeiro para a gente entender todo o contexto. Está escrito assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. Algumas traduções falam que eu andei com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Esse choro aqui é aquele choro que você já viu, que não é um choro de arrependimento, mas é um choro qualquer. Você já viu aquele choro qualquer que não engana ninguém, né? A criança faz um choro de pirraça, ou alguém chora e você fala assim: lágrimas de crocodilo, que é aquele choro que ninguém acredita. Ezequias não, ele é um choro de arrependimento, é um choro que vai tocar o coração de Deus. Ó Senhor, eu andei na tua presença, eu andei com um coração íntegro, sincero, perfeito, eu andei reto aos seus olhos. E aí ele chora, ele se desabafou e depois chorou. Veja só como que Deus viu isso. Olha aqui no versículo de número 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo:
volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Você acha que Deus não está ouvindo a nossa oração? Está. Você acha que Deus não está vendo as nossas lágrimas? Aquelas lágrimas que a gente chora às vezes no particular, no oculto, no escondido, no mais íntimo com Deus. Você acha que Deus não está vendo? Está. Além de estar ouvindo a nossa oração, está vendo o que está acontecendo comigo e contigo. Você acha que Deus não está vendo? Tá. Olha o que Deus está narrando aqui. Eu vi as tuas lágrimas. Era lágrimas de crocodilo? Não. Lágrimas de sinceridade, de integridade. Lágrimas de quem anda com Deus, tem crédito com Deus, tem bagagem, conforme a gente fala aí, né? Tem bagagem. Entendeu? Eis que eu te sararei. Oh, glórias. Te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa de Deus. É tudo que um cristão precisa. Que Deus ouve a oração dele, que Deus vê o sofrimento. Às vezes a lágrima, ou as lágrimas, reflete o sofrimento que a gente está passando, sabia? Qual mãe, qual pai, qual pessoa que não chorou por causa de um sofrimento que está passando, sabia, gente? Então é tudo que um cristão quer. Ó, que Deus ouve, que Deus vê as lágrimas, os sofrimentos, que Deus aqui, olha só, hein, o que está falando a palavra de Deus, que sara as suas enfermidades. E qual cristão não quer estar na casa de Deus adorando Ele, bem, com saúde, com alegria? Deus está falando, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Porque depois da sentença que ele recebeu, né? Olha, você vai morrer. E Deus está restaurando tudinho. Por causa do quê? Por causa da vida que ele tem com Deus. Não adianta estar na presença de Deus, não adianta ouvir a voz de Deus, se a gente não renuncia tudo quanto a gente tem, ou que ama, por amor ao nome do Senhor, se a gente não obedece. E aí a gente fecha aqui essa parte de Ezequias, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, olha só, hein, 15 anos, para quem ia morrer, Deus dá mais 15 anos, é muita graça de Deus, é ou não é, gente? É muita graça. Você sabe o que aconteceu depois que ele orou dessa maneira? Porque às vezes a gente ora a Deus, mas não é aquela oração, é uma oração da boca para fora, não uma oração sincera, porque a gente tem que falar daquilo que o coração está cheio. Aí a gente ora, Senhor, faz isso, faz aquilo e tal, mas com o coração íntegro, sincero, correto. Você está vendo aqui como que é aquilo que Abraão teve que fazer? Ó, renunciar, obedecer, andar na presença do Senhor. Mas isso também não é o suficiente, sabia? Não é o suficiente. Por quê? Porque além, olha só, de ele ter que fazer isso tudo, ele tem que ter paciência.
Não vamos ser hipócritas, né? Tem que ter paciência. Para você esperar 25 anos, tem que ter paciência. Teve altos e baixos na vida de Abrão, mas ele conseguiu chegar na promessa dele. Por quê? Porque ele teve paciência, né? No Salmo de número 128, vá um pouco mais à frente aí, versículo de número 1, está escrito assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tem gente que fala assim: eu ando nos caminhos do Senhor. Anda nada, está andando no caminho das trevas. Eu estou na presença de Deus, mas anda no caminho das trevas, sabia? Fala que está na presença do Senhor, mas está andando no caminho das trevas. Então ele fala: bem-aventurado, mais do que feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Para a gente fechar aqui, eu quero que você abra comigo em Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus 10, versículo de número 36. Está escrito assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar o quê? A promessa. Olha, necessitais de paciência, porque depois de ter feito a vontade de Deus, Paulo mesmo falou assim, que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Eu estou fazendo a vontade de Deus, beleza, então você está dentro desse parâmetro, boa, perfeita e agradável. Então, depois de ter feito a vontade de Deus, possais alcançar o quê? A promessa. Porque receber promessa ou promessas de Deus é algo maravilhoso, é algo que deixa a gente maravilhado, é ou não é? Eu fico maravilhado quando Deus fala no meu coração algo que Ele vai me dar ou que Ele vai fazer, mas a trajetória é que a gente não sabe, mas tem que trilhar. Então, necessitais de paciência, é um teste. É um teste. Aí ele continua falando aqui: depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Amém? Não tardará. Então tem que primeiro respeitar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, e aí sim nós alcançaremos a nossa promessa. Amém? Fique de pé, por favor. Fique de pé. Eu ainda vou ler aqui mais duas passagens bíblicas para a gente acertar. No capítulo de número 6 de Hebreus mesmo, versículo de número 13, diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. O que Deus fez? Ele jurou por ele mesmo. É algo interessante, né? Espera aí, como não tem ninguém maior do que eu vou jurar por mim mesmo. Você está entendendo? Vou jurar por mim mesmo. Pode ter certeza disso. Aí ele completa aqui, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Você vê que quando ele saiu um pouco do rumo, ele fez besteira,
Fez ou não fez? Quando ele deu ouvido à mulher dele, não estou pondo culpa aqui em Sara não, tá? Não estou pondo culpa nela, mas naquilo que ela estava falando para Abrão. Olha, nós já somos de idade, Deus não vai dar nada não, pega aqui a tua serva, deita com ela. Aí o que ele fez? Deu ouvido à sua mulher. Aí se deitou lá com a sua serva, nasceu o filho da ansiedade, sabia? Porque Ismael é o filho da ansiedade. Aí complicou tudo. Deus teve que trazer ele de volta para o caminho da promessa. Aí sim, depois de ter feito a vontade de Deus, aí o escritor aos Hebreus diz: assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Por isso que no capítulo 21 de Gênesis, olha que é maravilhoso isso. No capítulo 21, versículo de número 5, diz assim: e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Isaque significa o quê? Riso, alegria, o filho da promessa. Depois de ter feito a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus tem que ser respeitada. E Ele, quando fala, nós temos que renunciar, custe o que custar, seja o que for, nós temos que obedecer, nós temos que andar na presença de Deus e ter paciência, porque senão não tem promessa nenhuma se realizando. Eu tenho que te falar isso, porque primeiro seja feita a vontade de Deus, para Ele fazer a nossa vontade, para Ele realizar, não é os nossos desejos não, mas sim as promessas dEle para a nossa vida. Que todas as promessas de Deus é boa, perfeita e agradável. É para que nós venhamos desfrutar dos benefícios a qual estão contidos dentro das promessas. Amém? Viu passo a passo? Viu como que é? A vida não foi fácil para Abraão não, meu. Sabia? Não foi fácil não. Depois que o filho nasceu, a gente tem que lembrar disso. Deus ainda trouxe o teste final, a prova final, que foi: eu quero o seu filho. Eu quero saber o que está no teu coração. Eu quero saber como o seu coração vai se revelar. Entendeu? Nós temos que ter cuidado, porque aquilo que Deus nos dá, Ele pode também nos pedir. Você está entendendo? Por mais que seja difícil, não é impossível, daquela promessa se cumprir, Deus pode pedir de volta. A promessa se cumpriu na vida de Abraão, mas Deus fez um teste: eu quero de volta, eu quero ver se ele não está com o coração dele no filho. O que Deus queria que Abraão não se tornasse era um idólatra, sabia? Porque idolatria é aquilo que a gente coloca igual ou superior a Deus. Se a gente ama algo, ou alguém, ou o que temos, igual ou superior a Deus, nós estamos praticando idolatria. O que Deus queria? Que ele não se tornasse um idólatra. Porque Deus queria que ele, Abrão, amasse a ele em primeiro lugar. Porque aquilo que Deus deu, Deus pediu. Você está entendendo? Aquilo que Deus dá, Ele também pode nos pedir. E nós temos que estar preparados para isso, sabia?
Porque tudo que Deus nos dá é para nós administrarmos, não é nosso, é dele. Deus pode nos enriquecer, assim como enriqueceu Abraão, mas Deus também pode pedir tudo, entendeu? Então, amados, Deus ele sempre vai nos falar para a gente renunciar, para a gente obedecer, para a gente andar no caminho dele, para a gente ter paciência, preparar o nosso coração. É preparar o nosso coração. É um preparo para o nosso coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, por favor. Continua acreditando nas promessas do Senhor, porque as promessas do Senhor são promessas que são infalíveis. As promessas do Senhor são promessas perfeitas, promessa que está disponível para aqueles que sabem renunciar, para aqueles que sabem obedecer, para aqueles que sabem andar na presença dEle, para aqueles que têm paciência, que sabem esperar no Senhor, que não toma atitudes precipitadas, que não coloca a carroça na frente dos bois, que não tem ansiedade, pode até ter, mas não saber controlar a ansiedade, isso é uma falta grave, isso pode atrapalhar os planos de Deus, atrapalhar as promessas que Deus tem na sua vida. Mas coloca o seu coração, coloca a sua vida no centro da vontade de Deus. Continua com a sua fé, porque a Bíblia fala que pela fé Abraão obedeceu ao Senhor, obedeceu ao seu chamado, obedeceu à voz do Senhor. Não seja somente ouvinte, mas seja um praticante da palavra de Deus. Coloca isso no seu coração, feche os seus olhos. Pai querido, Pai amado, eu oro agora, Senhor, por cada vida, meu Deus, que está aqui na sua casa, cada vida, meu Deus, que ouviu essa palavra, que guardou a palavra do Senhor no coração, mas que vai praticá-la. Abraão não só ouviu, mas ele praticou as ordens do Senhor. Ele, meu Deus, saiu da casa do seu pai, ele renunciou, ele obedeceu, indo para uma terra que mana leite e mel, a terra que o Senhor mostraria. Mas ele também ali andou na sua presença, assim como Isaac, como Jacó. Meu Deus, os pais da fé andaram na tua presença e andaram com paciência, perseverando, acreditando que as promessas se cumpririam no tempo determinado. A Bíblia fala, meu Deus, no capítulo 21 de Gênesis, que Sara, o Senhor visitou e ela, meu Deus, gerou a Isaac no tempo determinado. Nós não conseguimos ver o tempo, mas nós acreditamos na promessa do Senhor, na promessa que o Senhor, meu Deus, talvez até anos atrás, falou ao nosso coração, que talvez perdemos até a esperança, mas o Senhor nesta noite está trazendo à nossa memória tudo aquilo que o Senhor prometeu, mesmo antes, meu Deus. Nós estamos aqui, meu Deus, acreditando no Senhor e nas suas promessas, em nome de Jesus. Assim seja feito. Diga graças a Deus. Diga amém. Vamos aplaudir.